Bem-vinda ao encontro online da Tribo Mãe. Esse conteúdo foi dividido em algumas partes para facilitar o acompanhamento. Não esqueça de assistir todas elas. Então, sejam bem-vindas, né? Boa tarde a todas as mamães aqui do UK, da França, da Polônia, da Holanda e as mamães que vão nos assistir aí pelo YouTube. Sejam todas muito bem-vindas a esse nosso encontro. A pedido de vocês, eu estou adiantando, inclusive, um tema, né, que é para falar sobre luto e outros temas também que são complexos aí de abordar com criança, tá? Então, algumas das dicas que eu vou dar, algumas do conhecimento que eu estou trazendo para vocês em relação a como lidar com o luto, você também pode usar para outros aspectos da vida, outras coisas situações mais complexas que a criança estiver passando, tá? Então, para a gente começar, né, para falar da morte, né, ainda nos tempos de hoje, né, e ainda entre adultos que seja, nem sempre é um processo fácil, é um processo que é, no mínimo, complexo. Ele pode não ser difícil para algumas pessoas, mas é complexo, envolve muitas áreas, né, experiências, credos, né, o que a gente acredita. Então, bem pelo contrário, né, ainda é visto aí como um tabu, na verdade, né? Algumas pessoas evitam, né, ou até fogem do tema, acreditam que falar sobre a morte atrai a morte, né? E a verdade é que a morte faz parte do processo natural da vida, né? Algo que é inevitável. Queremos aí viver em algumas, né, fases da nossa vida, não só uma vez, mas algumas vezes passaremos por isso, né, na nossa vida. Então, por que não preparar as nossas crianças para lidarem com isso, né, de maneira mais saudável possível, né? É, assim como outras áreas, lembra que eu falo para vocês sobre a gente também prestar atenção no desenvolvimento infantil, não somente focando no desenvolvimento físico, mas no emocional, no social, e falar da morte está também incluído aí nesse processo de desenvolvimento, tá? Então nós vamos começar pelo básico do básico, que são as fases, né, ou etapas do luto, né? Esse processo que é natural. Como que acontece o luto para um ser humano? Quais são as fases do luto, tá? Então, o primeiro estágio é a negação. São 5 fases, tá? Que a gente passa pelo luto. E a primeira delas é a negação. Agora, eu quero deixar bem claro também uma coisa. Marília, todas as pessoas passam pelas 5 fases nessa sequência que você está falando? Não, nem todo mundo passa exatamente pelas 5 fases dessa maneira, tá? Lembrando sempre que somos seres únicos, cada um vivencia a experiência de uma maneira diferente, ainda que seja a mesma diferença, pessoas diferentes vão vivenciar isso de maneira diferente, tá bom? Mas como tudo que eu trago para vocês, uma abordagem vasta, falando como que funciona, né? Eu vou passar para vocês quais são essas 5 fases, tá? E esse primeiro estágio, que é a negação, ela consiste aí em uma fase de negação do acontecimento mesmo, né? Então a pessoa não acredita, acha que ela pode haver enganos, né, sobre a informação que ela está recebendo. Então essa fase, ela está sujeita a ser vista aí como uma forma de defesa de algo que é improvável, né, e que pode durar minutos ou até mesmo anos. Tem pessoas que ficam nessa fase da negação, do luto, por muito tempo, tá? Para outras pessoas é algo que acontece mais momentâneo na hora que ela recebe aquela notícia, né? E depois isso passa. Então, pessoas em iminência de morte, pessoa com um vínculo afetivo, logo, né, duvida, não acredita, pode achar que o outro tá mal intencionado, que não é nada disso, né? Tem dificuldades em ter clareza dessa realidade. Então, quando essa notícia chega de, olha, se você quiser se despedir desse ente querido, né? É, não a situação da saúde física que ele está nesse momento não tem mais volta. Tem muitas pessoas que nessa fase não acreditam, não negam essa informação para si mesmo, tá? O segundo estágio é a raiva. Então a gente passou pela negação e agora a raiva. Então é um sentimento de raiva, de dor, de medo e de culpa, tá? Que pode variar muito aí essa intensidade e essa frequência. Essa fase, ela é mais delicada, tá? A pessoa, ela está
incongruente, né? E pode ter atitudes desagradáveis, piorando o clima aí diante de um tratamento, né? Ou de um velório, por exemplo. Então, pessoas em eminência de morte, pessoas com um vínculo afetivo muito próximo, né, dessa pessoa, sente raiva de quem informou, por exemplo, né, de quem passou esse fato, então desse médico, dessa enfermeira, enfim, dessa pessoa que traz essa informação, tá? É importante que se você tiver algum dia tiver ou já esteve na posição dessa pessoa que passa a informação e recebe essa reação, de entender que isso não é nada pessoal, né? Que isso faz parte desse processo mesmo de raiva. Então, passamos pelo primeiro estágio, negação, segundo estágio, raiva, e agora estamos no terceiro estágio, que é a negociação ou barganha, tá? Então, essa terceira fase, a revolta anterior, ela não trouxe o alívio, né? Que aquela pessoa pedia inconscientemente muitas vezes. Então aí vem os pensamentos sobre fazer algo para reverter o acontecido, né? Então a pessoa em eminência de morte, né? E a pessoa aí com um vínculo afetivo, ela pensa em fazer, por exemplo, promessas, pactos com Deus, né? Receber uma graça ou um milagre. Então esse é o terceiro estágio, né? A negociação, a barganha com o luto. O quarto estágio é a depressão, tá? E não quer dizer que é aquela depressão clínica, mas no sentido de se sentir deprimido. Então, um sucesso anterior aí gera essa fase de grande sofrimento, é quando pela primeira vez essa pessoa entra em contato com a dor da perca, né? Então, a maior colaboração, né, de quem está aí ao lado, ou pode ser um ouvinte paciencioso, né, apesar de estar ao lado dessa pessoa, talvez vivendo esse luto, é de realmente ouvir. Essa pessoa precisa, na verdade, de um momento para chorar, de talvez se isolar, repensar sobre a vida, né? Querer deixar aí a vida do outro organizada de uma forma melhor, né? Perceber a falta que o outro fará, né? Caso essa pessoa esteja nesse processo realmente de eminência de morte, muito próximo da morte, né? Então, essa é o primeiro contato de real com a dor daquilo que está acontecendo. É essa quarta fase, que é a fase de depressão. E o quinto estágio é a aceitação. Então, com o sofrimento um pouco mais suavizado, a pessoa faz essa reflexão mesmo e tem essa percepção mais congruente, né, com a situação. Então, ela consegue ter tranquilas expectativas, né, facilitando aí a aceitação do ocorrido, possibilitando é, novas reações, né, construção, né, de um novo patamar, de um novo futuro, começa a enxergar, entre aspas, a luz no final do túnel, tá? Então percebe que nem tudo na sua vida está acabado, está perdido. Então, mesmo com a dificuldade, não quer dizer que no processo de aceitação não haja dor, tá? Mas ainda assim ela consegue enxergar essa luz, entender que mesmo nesse processo que tem dificuldades, que tem limitações, também tem possibilidades de se reestruturar, né? Sem a pessoa que foi perdida. Então, essas são as 5 fases do processo de luto, tá? Para qualquer ser humano. Então, agora a gente vai entrar no aspecto infantil. Então, o primeiro aspecto a ser levado em consideração é a idade da criança, tá? E é claro que não só a idade de número, mas também prestar atenção na maturidade dessa criança, o quanto ela já ouviu sobre esse assunto antes, quão preparada ela esteve até ali, se ela já teve outras experiências em relação a luto, né, a perdas, a resiliência, enfim. Né, porque também é a experiência de vida, né, e a personalidade dessa criança, né, serão fatores aí que influenciarão diretamente a sua postura para enfrentar a perda. Então, além disso, o grande foco do problema é que a criança, né, geralmente ela não tem dimensão do que é a morte em si. Então, muitas vezes, ainda mais porque a gente não aborda isso, ou pouquíssimas pessoas abordam isso com as crianças, no intuito de ensinar mesmo, porque faz parte do desenvolvimento e porque faz parte da vida. Muitas crianças entram em contato com a morte e é nesse primeiro contato que elas vão ouvir pela primeira vez o que é a morte, né? Elas vão experienciar isso pela primeira vez. Às vezes, né, uma criança que nunca perdeu
um brinquedo, nunca passou por uma situação onde ela teve uma separação, por exemplo, a mãe precisou viajar, o pai precisou viajar, enfim, ela nunca viveu essa separação de alguém, tá? Então, muitas das nossas crianças vão entrar em contato com o fator morte pela primeira vez quando ela está vivendo uma situação de perca de alguém da família, né, de amigos, enfim. Então, lidar com o luto é lidar com a perda, né? E que muitas vezes não somos ensinados naturalmente. Então, alguns pais, na intenção genuína, tá? Sem intenção de querer prejudicar, nada disso, genuína mesmo, de não querer provocar tristeza na criança, frustração, né? Acreditam que eles estão protegendo a criança, retirando toda a situação de perda da vida dela. Então, quer dizer, ela nunca teve contato com isso antes, ela nunca teve um preparo, ela não tem conhecimento do ciclo natural da vida, né? Que é nascer, desenvolver, crescer, reproduzir e morrer, né? Então, nem esse processo que é básico de um ser humano ou de qualquer coisa que é viva, né? A criança às vezes não tem conhecimento. Então, crianças em idade pré-escolar, tá? Então, antes delas entrarem na escola, crianças de até 4 anos, normalmente associam a morte com ideias de retorno, tá? Como uma viagem, ou seja, algo que pode ser revertido, tá? Ou alterado em algum momento, não sendo algo que é fixo. E isso significa que para essa criança, nessa faixa etária, a compreensão do para sempre, ela não é atingida com facilidade. Então, quando você passa para essa criança que a vovó, o tio, o primo, enfim, morreu, faleceu, né? Para a criança, ela não tem essa percepção de que não vou vê-la mais, tá? Tanto é que ela pode voltar a questionar perguntando: "Ai, cadê a vovó? Quando a vovó vai voltar?". E é realmente, como a gente sempre fala aqui, o aparelho psíquico ainda não está pronto para entender o conceito de para sempre, tá? Então por isso que ela continua fazendo alguns questionamentos, pedindo a pessoa de volta, e isso é muito comum essa fase, porque é a compreensão que uma criança de até 4 anos tem, tá bom? Então, entre 5 e 9 anos, nessa fase da vida, é mais comum que a criança comece aí encarar o conceito real da morte, tá? Ainda que ela não pense que ela própria, né, ou seus entes queridos corram o risco de passar por isso. Então, basicamente, a criança sabe da existência da morte, mas ela acredita que isso só acontecerá com desconhecidos, né? E que ela mesma pode fugir da morte, que isso não pode afetar nem ela, nem as pessoas que ela ama, do convívio dela. É algo que acontece externo ao mundo dela. Então, essa é a percepção, né, da criança de até 9 anos, tá? Então, é só a partir aí dos 9 anos que a morte é compreendida como mais do que o fim, né? Como algo que é inevitável, que todo mundo vai passar pela morte, né? Então, a partir dos 9 anos, claro que sempre respeitando o conhecimento dessa criança, a maturidade dela, enfim, mas é a partir dos 9 anos que o aparelho psíquico está mais preparado para lidar com isso, entendendo a complexidade da morte. Diferente, claro, de um adulto, tá? Mas a gente vê que a criança tem uma compreensão mais complexa desse processo. Então, geralmente, é a partir dessa idade que as crianças entendem que qualquer um pode morrer, tá? Sem precisar ser idoso, né? Ou sofrer um acidente, por exemplo. Tudo bem? Entretanto, né? Essa tarefa é realmente complexa, né? Ainda mais pelo fato, por exemplo, de quando nós estamos passando por um luto, eu estou vivendo o luto, minha criança entrou em contato com isso pela primeira vez. Um dos grandes desafios, e eu falo que isso é tão complexo, porque esse adulto, né, que vai ajudar a criança a passar por esse processo, também está passando pelo luto. Por isso a importância da minha criança já ter um certo conhecimento, tá? Ah, Marília, então vou ter que sentar com a minha criança pequenininha e falar para ela que, olha, as pessoas morrem. A gente pode começar de uma maneira muito sutil, levando sempre em consideração o quanto a criança compreende, tá? E a gente pode começar não usando pessoas nesse começo, mas uma plantinha, por exemplo. Então, sabe aquela experiência que a gente, né, a maioria de nós fizemos na escola, de pegar um feijãozinho, de plantar esse feijãozinho, ele se desenvolve, ele cresce, né? E esse feijãozinho
morrem, né? A plantinha vai morrer, você pode fazer isso de propósito para a criança ver que depois de um tempo a plantinha morreu, né? Ela cresceu, fortaleceu, tudo mais, e depois ela morreu. A gente pode usar dessas ferramentas, tá? Nesse processo, para ir munindo essa criança que é pequenininha, para que ela tenha essa compreensão de ciclo da vida, tá? Então, quando a gente entra, tem que lidar aí com uma situação dessa, aonde eu, adulto, também estou lidando com o meu próprio sofrimento, tá? Porque muitas vezes essa é a maior dificuldade na hora de como lidar com o luto da criança, já que o próprio adulto está em sofrimento, né, naquele momento para lidar com isso. Então é essencial que não somente você manifeste a sua dor, tá? Como você ajude a criança também a expressar o que ela está sentindo, sem esconder ou sem reprimir. Então é importante, primeiramente, como tudo que eu falo para vocês, né? Quando eu falei da fralda, quando eu falo sobre introdução alimentar, quando eu falo sobre entrar numa escola, a gente já ir conversando com a criança muito antes a respeito disso, para que ela não entre como se fosse no escuro numa situação como essa. Ela já tem compreensão. Então, quando eu estiver fragilizado como adulto passando por um luto e for tocar nesse assunto com a minha criança, né, eu não vou precisar desprender tanto tempo explicando o que é a morte. Minha criança já tem uma noção do que é isso, né? Então, esse processo, esse trabalho fica mais fácil para a criança que está recebendo essa informação, mas para mim também, que sou o adulto e estou vivendo na pele também a questão do luto. Eu também estou elaborando o luto, né? Então, isso é muito importante. É importante também ter a compreensão e a paciência nesse momento, né? Pois é muito comum que o comportamento da criança mude, tá? Nesse processo. Então, a tristeza, ela é uma etapa normal e tende a ser aí mais forte mediante o nível de proximidade da criança com essa pessoa que faleceu, com certeza, né? Ninguém tem dúvida quanto a isso. Quanto mais próxima a criança é, mais ela sente esse luto. E a criança, muitas vezes, vai levar um tempo para elaborar o luto, diferente do adulto que recebe a notícia, né? Entende o que é perder uma pessoa e a gente já imediatamente, ou muitos de nós, imediatamente já entramos nesse processo de luto, né? Seja negação, seja barganha, né? Seja qual for as etapas, a gente já entra nesse processo de luto. Muitas vezes a criança leva um tempo ainda para fazer sentido o que está acontecendo, ela observa o que está acontecendo ao redor dela, para depois, normalmente é mais tardio, esse luto para a criança, dependendo da fase do desenvolvimento que ela estiver, tá bom? Então, agora, segundo o Dr. Alan Wolfelt, que é um educador estudioso aí das questões do luto, as crianças têm 6 necessidades no processo de luto. Então, agora eu vou falar algo que é peculiar às crianças, tá? De acordo com esse educador e estudioso nessa questão do luto, tá? O Alan. Então, a necessidade número 1 que ele coloca é de reconhecer a realidade da morte. Então, a criança precisa confrontar a realidade de que alguém que ela amava muito, né, morreu. E que essa pessoa não mais estará presente fisicamente, tá? Então ela tem que entrar em confronto com isso, de entender, ué, mas como assim? Eu vou pedir para essa pessoa não vai voltar, né? Então é um processo psíquico que acontece dentro da cabeça da criança. Então as crianças tendem a aceitar a realidade da morte em doses, como eu falei para vocês. Então elas permitem aí a entrada de um pouco de dor, né? E depois elas voltam a brincar. E essa dosagem, ela não só é normal, mas ela também é necessária para tornar esses primeiros momentos do luto mais suportáveis. Então, quais são essa dosagem, Marília? Só a criança vai saber dizer, né? Você vai sentir, conforme você for passando essa informação para ela, que ela vem, ela recebe essa informação e ela vai, né? Como eu falei aqui no. Opa! Como eu falei aqui para vocês, nesses 6 pontos, né, que esse estudioso fala. Então, essa criança vem, recebe um pouco de informação, ela sai correndo, ela vai brincar, ela vai ter o tempo dela, e depois ela retorna, faz mais um questionamento, quer saber mais alguma coisa, e ela vai, ela volta, e a gente procura responder e entregar para a criança o que ela pergunta, porque é o que ela está preparada para lidar. Então, a gente tem que ter essa empatia e essa sensibilidade de responder o que ela nos pediu, tá? Então, uma criança, ela pode levar anos
para entregar aí plenamente a realidade da perda, tá? E conforme ela se desenvolve e amadurece, a morte assume novas camadas de significado e maior profundidade para essa criança. Então, normalmente para a criança leva um tempo para que isso vá acontecendo. Conforme ela vai amadurecendo, ela vai tendo compreensões um pouco mais esclarecedoras, maiores, as dúvidas surgem e essa criança vai vir e ir com essas questões para serem elaboradas com a ajuda do adulto, tá? A necessidade número 2 que ele coloca é sentir a dor da perda. Então, assim como qualquer pessoa em processo de luto, as crianças também precisam abraçar a dor da perda. Então, felizmente, a maioria delas ainda não aprendeu como reprimir ou negar os sentimentos, tá? Então, se elas estão tristes, elas geralmente se permitem estarem tristes, né? Diferente, às vezes, dos adultos que quer engolir o choro, quer passar por cima daquele nosso sofrimento e fingir que nada aconteceu, a criança, ela tem acesso, né, ela não tem como se fosse esse filtro de não quero mostrar para ninguém que eu não tô triste. A criança tá triste, ela põe isso para fora, ela entra em contato, ela vive aquela tristeza, né? Então você pode ajudar encorajando a criança a falar sobre os pensamentos dolorosos, né? Ouvir os relatos dela sem julgamento, ajudar ela a colocar isso para fora. Caso esse ente querido que a família perdeu é algo muito mais próximo da mãe e ela não esteja conseguindo fazer esse processo, a gente pede para que o pai tome a frente nesse processo. E vice-versa, caso seja alguém mais próximo do pai, ou enfim, aquela pessoa que tiver mais se sentindo mais capaz de tomar frente desse processo, de tomar essa frente, mas que o outro nunca também esteja omisso, tá? A gente não esconde da criança que a gente sofre. Lembra que eu sempre falo para vocês isso, né? De fazer essa separação de que eu sou inalcançável como ser humano, né? Quase um super-herói, um semideus que não sofre, né? Não, a gente aproxima essa distância com a criança. Eu também sinto saudade, eu também choro, eu também tenho a minha dor da perda dessa pessoa. Então, isso é muito importante da gente não privar a criança de, tá? E você também pode servir como exemplo, né? Demonstrando os seus próprios sentimentos. Então, se estiver triste, expresse a sua tristeza na presença da criança, tá? Deixa eu só ver que eu tenho uma perguntinha aqui. Vocês me perguntaram em relação a crianças de mais ou menos 18 meses. Eu vou chegar lá sim. Inclusive, vocês vão receber um material que eu separei, tanto de livrinhos que vocês vão poder usar com essas crianças menorzinhas, tá? A respeito disso. Para uma criança, para um bebê, a gente vai entrar dentro da compreensão que ela tem, de qualquer criança, inclusive, né? Qual é a compreensão que ela tem. E eu vou mandar nos grupos livros que vocês podem usar como ferramenta para diferentes idades, inclusive um e-book depois que vem com essas informações bem resumidas para vocês checarem de novo e de novo quando for preciso, tá? Eu vou entrar nesse assunto ainda. Se você se interessa por esse conteúdo, não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Isso ajudará a fortalecer ainda mais a nossa tribo. Links na descrição.